O repórter setorial está de volta. Vamos para mais notícias. Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Taubaté vai permitir que supermercados façam doações de alimentos que estejam próprios para consumo, que não foram vendidos e sobras para entidades de assistência social ou fabricantes de adubo no município. Os alimentos com embalagens rasgadas, sujas, furadas ou amassadas não poderão ser doados. O vereador, autor do projeto, afirma que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 30% desses alimentos colhidos são jogados fora. De acordo com ele, a ideia é diminuir o desperdício e direcionar esses alimentos para consumo apropriado. Abril foi o mês que mais gerou empregos neste ano no Vale do Paraíba. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, 1.461 carteiras de trabalho foram assinadas no último mês. O saldo positivo na geração de empregos aqui no Vale do Paraíba no último mês, além de ter sido o maior deste ano, também superou o número de postos de trabalho com carteira assinada em abril de 2017. Na época, foram registradas 913 contratações. Neste ano, aqui na nossa região, a cidade que mais se destacou foi Lorena, com 186 empregos registrados. E quem está em busca de uma oportunidade de estágio, a Central de Estágios do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté está com 45 vagas abertas aqui na nossa região para alunos do ensino médio e ensino superior. Os interessados devem acessar o site www.centralestagio.com. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o repórter setorial. E já está valendo uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que vai beneficiar motoristas profissionais, habilitados das categorias C, D e E, que exercem atividade remunerada e que estão perto do limite de pontuação por conta de infrações de trânsito, vão poder fazer um curso para zerar a pontuação. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo já está colocando em vigor a decisão prevista em resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Os beneficiados são os motoristas que precisam da habilitação para exercer atividade remunerada e que seriam seriamente prejudicados sem o documento. Os profissionais que têm carteira das categorias C, D ou E e que têm entre 14 e 19 pontos na carteira vão poder zerar a pontuação através de um curso de reciclagem preventiva. Essas três categorias são consideradas pelo CONTRAN as categorias profissionais, ou seja, motoristas que utilizam da CNH para exercer atividade de trabalho, né? Então são transportadores, são motoristas aí que realmente trabalham com a CNH. De acordo com o Detran, é possível pedir para fazer a reciclagem apenas uma vez a cada 12 meses. O curso leva 15 dias e pode ser feito em qualquer lugar pelo motorista profissional. E a novidade tem agradado esses profissionais. Seu José, o que o senhor achou dessa novidade? Eu achei muito bom, porque pelo menos a gente vai antes de estourar a carteira, estourar os pontos. Se tem essa novidade, muito bom, gostei. Vai ser bom para nós todos. Fique agora com a entrevista de hoje. Podemos estar em momentos decisivos para a greve dos caminhoneiros. Os profissionais dizem que se o governo não der uma solução definitiva até amanhã, sexta-feira, eles vão ampliar o movimento. E aí a coisa pode apertar um tanto mais, porque já não há gasolina, o transporte está precário, os navios não estão ancorando no porto de Santos porque não há carga para transportar, e os caminhões estão sendo barrados na estrada, cargas perecíveis estão apodrecendo e as gôndolas dos supermercados estão ficando vazias. Estamos aí diante de um quadro preocupante, não sei se intencional ou casual, mas estamos tendo uma amostra de como fica a situação na Venezuela, em apenas poucos dias. O professor Edson Trajano, que é do Departamento de Economia da Unital, está hoje aqui para ajudar a nossa reflexão sobre o tema. Uma satisfação muito grande tê-lo aqui, professor. Pena que por um momento tão difícil do Brasil. A satisfação é minha, mas esse momento difícil do Brasil mostra, primeiro, a falta de um planejamento agora de curto prazo nessa história, mas principalmente todo um histórico nosso que fizemos uma opção por praticamente um único modal de transporte, que é
o transporte de caminhões. O Brasil optou por rodovias por causa da indústria de automóveis que estava se implantando na época do Juscelino e depois foi sucateando as ferrovias. Hoje, praticamente, não temos mais nada. Então, o Brasil tem um litoral enorme, ou seja, praticamente a maior parte da população brasileira mora nas cidades litorâneas. As capitais das regiões mais povoadas do país são capitais litorâneas. E pouco é utilizado o litoral brasileiro como transporte de cabotagem de cargas. Da mesma forma, um país com uma dimensão continental, as ferrovias brasileiras são poucas e pouco usadas no transporte de carga no país. Assim como as hidrovias, nós temos grandes rios brasileiros que também teve alguns poucos investimentos no setor hidroviário. Qual o resultado? Quase todo o transporte nosso é feito nas rodovias. Nessa situação, acaba provocando uma dificuldade extraordinária nesse transporte, um movimento como esse. Um movimento extremamente justo, ao meu ver. Por quê? O combustível no Brasil tem uma tributação extremamente elevada. Os nossos telespectadores podem ver, quando eu vou ao posto abastecer o meu carro, 48% do preço do combustível é imposto. Se você ainda não observou isso, pede a notinha do abastecimento do carro, você vai ver lá embaixo quanto você está pagando de imposto pelo que colocou de gasolina, álcool ou diesel. Ou seja, o Brasil... Ou gás. Não é toda uma discussão que nós tivemos agora na última década, que o Brasil aumentou a produção de petróleo, nós somos autossuficientes na produção de petróleo, tem pré-sal aí. Por que precisamos cobrar tanto imposto sobre combustível se você tem todo um processo de produção de petróleo? E é interessante destacar, né, Cataldi, que o aumento na tributação de combustível é tributação para os mais pobres. Proporcionalmente, todo mundo paga a mesma conta. Então, ou seja, ao invés do governo, isso é um histórico brasileiro, ao invés de tributar renda, tributa consumo, e sobretudo um consumo de massa. Então, ou seja, se o preço do transporte de carga é elevado, por conta de uma carga tributária elevada, por conta de tributação do diesel, quem paga a conta não são os caminhoneiros e as empresas de transporte só. Quem paga a conta são os consumidores, aquele que consome arroz, feijão, e nós temos que pensar que esse imposto elevado sobre o combustível também tributa diretamente a produção rural brasileira. Os tratores são movidos a diesel, as colheitadeiras e assim vai. Então, ou seja, a tributação no Brasil, ela precisa passar por um processo de reforma, e reforma reduzindo essa tributação sobre o consumo. Essa é mais fácil para o governo aumentar sua arrecadação, mas é mais injusta. Do dólar, né? Eles estão dizendo, não, porque o dólar está variando todo dia. Quando sobe, tudo bem, aumenta. E quando diminui o dólar, não abaixa. Essa é uma situação também complicada. E por que tanta paridade com o dólar se a gente tem produção aqui, como o senhor acaba de falar? Então, essa é uma questão. O preço do petróleo no mercado internacional é cotado em dólar. Mas eu tenho que pensar os custos da Petrobras. É todo ele em dólar? O petróleo não é produzido no Brasil. Os petroleiros ganham um bom salário, mas eles ganham salário em reais. Então, ou seja, eu não preciso ter preço de mercado internacional do setor de petróleo, ou seja, variou o câmbio lá, eu tenho que aumentar o preço imediatamente na Petrobras. Eu não preciso fazer isso porque os custos da Petrobras, todos eles não são em dólar, são muitos deles, grande parte deles, em reais. E outra coisa que é interessante destacar, o governo já tinha errado isso no setor de gás, todo dia variando o preço do gás. E aí, qual foi a política? Então, eu vou fazer esse repasse mensalmente só. E no setor de combustível, essa variação ela continua sendo diária. Qual o resultado? Quando é para subir, a Petrobras sobe, todos os postos aumentam seus preços. Mas quando a Petrobras reduz o preço do combustível lá na refinaria, os postos não vão reduzir imediatamente isso. Se eu devo fazer uma correção de preços, qual o resultado? Eu deveria fazer uma correção de preço mensal. No setor de gás já mostrou que essa política estava errada e no setor de combustível também, mas o governo não fez nada no setor de combustível até agora. Essa coisa do gás também é outra que eu não consigo engolir, porque todos os governos até aqui sempre subsidiaram o preço do botijão de gás por entender que é um gênero de primeira necessidade para pobres, ricos, médios, né? E aí, no entanto, só vejo o bujão subir também, não vejo o bujão descer. Agora, professor,
Um outro detalhe muito importante é que a Petrobras acaba de anunciar que teve uma valorização de 78%, um lucro extraordinário. Quer dizer, a empresa tirou o pé do lodo em cima da gente. Sim. E o caminhoneiro explorou isso aí, está dizendo, olha, nós estamos pagando uma conta que não é nossa. Nós não roubamos, nós não desviamos, nós não fizemos nada disso. O povo brasileiro não fez nada disso. E o governo quer cobrar da gente do curto prazo. Vou lhe pedir para analisar isso com a gente na volta da entrevista. Perfeito. O professor Edson Trajano é do Departamento de Economia da Unital, Universidade de Taubaté, e está hoje conosco refletindo sobre essa greve, que me parece foi bem na estratégia e pegou o governo pelo pé. Vamos ver se ele concorda comigo. Já, já, não saia daí. A seguir, universitários de Pindamonhangaba vão participar de ação social na praça. O repórter setorial volta daqui a pouco.